Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. Grande bênção estarmos esta noite online para mais um estudo da Palavra de Deus. Então, vamos continuar firmes, confiando no nosso Deus, orando uns pelos outros, pois o nosso Deus cuida de nós, Ele é bom conosco a todo tempo. Então, vamos ficar firmes. Amém? Vamos continuar então nosso estudo. Estamos estudando a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Então, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Bom, nós vimos no primeiro estudo, nós estudamos a igreja como exemplo das virtudes cristãs. E no segundo estudo, nós vimos a igreja como exemplo do ensino e prática da palavra de Deus. No terceiro estudo, nós vimos a igreja como exemplo de união em Cristo. E hoje nós temos o quarto estudo. Nesse quarto estudo, nós vamos ver a igreja como exemplo de santidade. Então, quando nós pensamos em santidade, quando nós pensamos em igreja, nós temos uma realidade triste nos dias de hoje, a realidade que nós vemos na mídia. Nós vemos muitas instituições que se dizem cristãs, homens que se dizem pastores e pessoas que se dizem cristãs, mas nós vemos aí na mídia uma série de mau testemunhos, né? Nós vemos nomes de igrejas, nomes de pastores envolvidos com crimes, com roubo, com ganâncias e toda sorte de maus testemunhos. Então nós vemos que não há santidade na vida dessas pessoas, no ensino dessas instituições, e não há temor de Deus. Parece que o testemunho dessas instituições e de seus líderes são totalmente contrários ao que realmente é ser um cristão. Parece que estão amando mais ao mundo do que realmente as coisas de Deus. Mas graças a Deus nós temos muitas igrejas que realmente, assim como a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, que tem os seus membros que amam a Deus e buscam viver em santidade, viver de maneira que honra, de maneira que agrada ao nosso Deus, e para isso basta apenas que nós observemos a palavra de Deus. Então, observando a palavra de Deus no seu ensino, na sua pregação, na sua leitura, nós podemos saber como agradar a Deus e andar em santidade como verdadeiros cristãos e como uma verdadeira igreja deve realmente servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, destacando aqui o versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu vou lendo o texto, já vou pontuando alguns ensinamentos que nós podemos já colhendo do texto e por fim eu vou fazer uma aplicação em 2 pontos sobre o nosso estudo de hoje. Então, a igreja como exemplo de santidade. Então nós vemos aqui no versículo 1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve que aqueles irmãos receberam do seu testemunho, dos irmãos que com ele estavam, quando estiveram lá em Tessalônica, e agora eles sabem realmente como que eles devem andar para agradar a Deus. Então, aqui há uma exortação, para que possais progredir cada vez mais. Então, eles poderiam realmente crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo, em obediência à palavra de Deus e continuar firmes como igreja no seu caminhar como cristãos. Quando nós vemos aqui o capítulo 4, nós vemos que Paulo está dando os conselhos, os ensinamentos para o seu futuro, para a continuidade daquela igreja, para que aqueles irmãos pudessem continuar
firmes, servindo ao nosso Deus. E versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então aqueles irmãos já haviam sido ensinados na palavra de Deus e já estavam conscientes da palavra de Deus, a qual eles deveriam obedecer. Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, nós não sabemos a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida, nem para tudo o que acontece em nossa vida. Mas nós sabemos que a vontade de Deus e o mandamento de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, como pessoas salvas por meio do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver uma vida de santidade, separados do pecado e obedientes à palavra de Deus. E é esse o mandamento aqui que Paulo dá para aqueles irmãos, que eles pudessem crescer espiritualmente e crescer em santidade na sua vida para Cristo. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui no versículo 4, ele está tratando aqui do ato sexual. Então, Deus ele criou o sexo para ser praticado pelo casal, por um homem, por uma mulher, e para que seja realmente prazeroso, para que eles possam ser felizes e para que possam também procriar, ter filhos. E esse ato sexual deve ser feito dentro do casamento. Então, essa é a maneira pela qual Deus institui a família, o ato sexual dentro do casamento. E no versículo 5 é o contraponto disso, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, as pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus, elas vão tomando as suas decisões, as suas atitudes de acordo com os seus desejos sem discernimento daquilo que é correto ou daquilo que é errado. E aí, então, conduzem as suas vidas conforme os seus desejos e pecados. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então, a igreja, o cristão, ele deve viver uma vida honesta, não deve oprimir ou enganar, mas viver uma vida correta, uma vida honesta, e mesmo que isso lhe traga prejuízos, mas que esteja firme, fazendo aquilo que é correto e honesto diante tanto dos homens como também de Deus. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para santificação. Então, todo cristão, todo aquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, deve viver uma vida separada das coisas desse mundo e dedicar a sua vida para as coisas de Deus, viver em obediência à palavra de Deus. Versículo 8, portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Então, quando um crente ele anda na prática do pecado, o que acontece é que o nome de Deus é desonrado por meio da sua vida. E aí, então, aquele crente no Senhor Jesus Cristo, ele vive como um descrente. E as pessoas olham para a sua vida, mas não conseguem ver a Cristo na sua vida. Então, que na nossa vida como cristãos, as pessoas possam ver a Cristo e nos ver como servos de Deus por meio da nossa vida, por meio das nossas atitudes. Porque Deus, Ele nos concedeu o Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Portanto, Deus nos capacita e nos abençoa para que possamos fazer a sua vontade. Versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Aqueles irmãos já
estavam praticando o amor fraternal, estavam sendo uma bênção para outras pessoas, para outros irmãos, como nós vimos no capítulo 1. Versículo 10, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Então, que a gente possa praticar o amor fraternal, ser bênção na vida uns dos outros e das pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, cada vez mais. Versículos 11 e 12. Que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Então, viver quietos, a expressão aqui é que a gente possa realmente viver de uma maneira que agrada a Deus, nos contentando com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nos contentando com aquilo que Deus já tem nos dado. E é claro que nós queremos progredir, nós queremos ter mais coisas, nós queremos alcançar mais objetivos, mas se nós estivermos satisfeitos com aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas, nós teremos paz, nós teremos alegria com aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. E versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Que as pessoas possam nos ver como pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas que agem corretamente porque servem ao verdadeiro Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para esse texto, pensando nesse texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, como já foi mencionado no nosso tema de hoje, que é a igreja como exemplo de santidade. Então, para que a nossa igreja, para que nós, cristãos, e nós como igreja sejamos exemplo de santidade, nós precisamos nos esforçar para viver uma vida santa. Então, para viver uma vida santa, exige também do nosso esforço, nós fazemos a nossa parte. Então, se esforce para viver uma vida santa. Então, para isso, nós precisamos nos policiar, ou seja, durante a nossa vida cristã, nós vamos aprendendo, nós vamos percebendo situações na nossa vida, lugares, pessoas, situações em que nós somos mais propensos a pecar. E aí, nessas situações é que nós precisamos, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, vigiar, estar atentos, tomar cuidado e aí então evitar tais situações, evitar tais pessoas, evitar aquilo que nos leva a pecar. Eu conheço um irmão, por exemplo, e a gente pode achar isso um grande exagero, mas ele não usa smartphone, ele usa aqueles telefones celular simples, que é só para realmente telefonemas mesmo, porque realmente é algo que o deixa propenso a pecar. Então, nós podemos pensar que isso é um grande exagero, mas um grande exagero assim, que pode nos levar a não pecar, que pode nos levar a não pecar, então é vamos dizer, um exagero que valeria a pena. Então, que nós possamos nos afastar de certas, às vezes, amizades, de deixar de ir a certos lugares, evitar certas situações, para que a gente possa permanecer firmes, para que a gente possa viver separado do pecado em nossas vidas. Então, como cristãos arrependidos dos nossos pecados que cometemos no passado, nós não devemos permanecer na prática do pecado e devemos nos esforçar para não pecar, ou para pecar cada vez menos. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, nós vemos aí uma expressão, um ensinamento importante sobre isso. Está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nosso alvo é a santificação. Nosso alvo é sermos mais parecidos com Cristo, que nós possamos deixar o pecado e correr para o nosso alvo. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós temos o mandamento, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Eu gosto muito de uma frase do pastor Martin Luther King. Ele fala o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Então, que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber que nós não somos mais quem nós éramos, pelas mudanças que nós fizemos, pelos pecados que nós deixamos e a transformação que Deus tem feito em nossas vidas. D.L. Moody também tem uma frase muito interessante: os homens que movem o mundo são os que não se deixam mover pelo mundo. Então, que nós não deixemos que o mundo atrapalhe, que as coisas do mundo atrapalhem o nosso relacionamento com Deus e o nosso crescimento espiritual, a nossa vida de santidade para Deus. Então, além de nós precisamos nos esforçar para viver uma vida santa, nós também precisamos depender do poder de Deus para viver uma vida santa. Então, nós dependemos do poder de Deus para viver uma vida santa. Então, nós temos o poder de Deus em nossa vida por meio dos recursos que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Então, a primeira coisa que nós já sabemos é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, Deus nos dá os mandamentos, o ensino, a orientação, e por isso nós precisamos estar em uma igreja que pregue a palavra de Deus. Então, por meio da pregação, do ensino da palavra de Deus, nós vamos nos sendo fortalecidos por Deus e vamos tendo convicção daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e daquilo que nós não devemos fazer. Salmo 119, versículo 11, está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, que a palavra de Deus esteja no nosso coração, que nós possamos guardar cada vez mais a palavra de Deus no nosso coração, para estarmos apercebidos do pecado e estarmos nos afastando do pecado cada vez mais. Deus nos dá o Espírito Santo a partir do momento que nós somos salvos, que nós recebemos a Cristo como Salvador, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá entendimento da palavra de Deus, nos dá o desejo de fazer a vontade de Deus e nos dá poder para resistir ao pecado. Então, por isso, a igreja deve pregar a mensagem do Evangelho. Lá em João capítulo 14, versículo 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, que nós possamos depender do poder de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, que a gente possa ficar firmes e separados do pecado. Mas outra coisa também, outro recurso que Deus nos dá para vivermos uma vida de santidade é a comunhão. Quando nós nos reunimos como igreja, como nós estamos juntos como irmãos, nós temos o testemunho, a ação de Deus em nossas vidas por meio dos irmãos. Então, quando nós sabemos do que Deus fez na vida de um irmão, de uma irmã, nós sabemos também o que Deus pode fazer nas nossas vidas, como Deus pode também usar as nossas vidas. Isso nos fortalece, isso nos alegra também e nos ajuda a ficarmos firmes e sermos fiéis a Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo justamente fala sobre isso para aquela igreja. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Então,
O apóstolo Paulo desejava estar com aqueles irmãos, para que por meio daqueles irmãos ele fortalecesse a sua fé e que por meio da presença dele ali, ele pudesse também fortalecer aqueles irmãos. Mas outro recurso que Deus nos dá também é oração e confissão de pecados. Então, na oração, Deus faz por nós o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos e uns pelos outros. Então, Deus age em nosso favor, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós e Deus nos fortalece contra o pecado. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina: orai sem cessar. A vida do cristão deve ser uma vida constante de oração. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, que nós possamos a cada dia confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados. Uma frase do pastor Augusto Nicodemos: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. O arrependimento produz mudança na nossa vida. Então, que nós possamos nos arrepender a cada dia, confessando os nossos pecados a Deus e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa agradar a Deus por meio da santidade em nossas vidas. O pastor Paul Washer também tem uma frase interessante: lutar contra o pecado pode ser a maior evidência de que você nasceu de novo, que Deus está realizando em você uma obra de santificação. Então, Deus nos capacita, Deus nos ajuda para vivermos uma vida de santificação. Nós necessitamos de Deus, do poder de Deus, para viver uma vida santa. Amém? Tem a história de um seminário. Era uma classe e aqueles seminaristas, eles tinham uma prova naquele dia. E aquela prova tinha apenas uma questão. E aquela questão era: fale sobre Deus e sobre o diabo. E aí então foi dado 60 minutos, ou seja, 1 hora para que eles pudessem fazer aquela prova. Então, um daqueles seminaristas, ele começou ali a sua dissertação. E aí ele começou a escrever sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a criação e os atributos de Deus. E ele ficou tão apaixonado, tão empolgado, escrevendo sobre Deus, escrevendo sobre as coisas de Deus, que foi passando o tempo e ele não percebeu. Chegando a 1 minuto para terminar todo o tempo, ou seja, tinham passado já 59 minutos, o professor avisou: olha, 1 minuto para acabar a prova. Então aquele seminarista terminou a sua dissertação escrevendo a seguinte frase: fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Então isso é uma grande verdade para as nossas vidas, que nós possamos nos envolver com as coisas de Deus, que nós possamos preencher o nosso tempo, a nossa vida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E aí então nós não vamos ter tempo para pecar, tempo para ser tentados pelo pecado em nossas vidas. Então que nós possamos nos esforçar para vivermos uma vida santa e sermos uma igreja exemplo de santidade, dependendo do poder de Deus, por meio dos recursos que Deus nos dá. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é nosso Deus e pelo seu imenso amor e misericórdia por nossas vidas, o Senhor nos salvou por meio de Cristo, nos concedendo o Espírito Santo que nos capacita para fazermos a sua vontade, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos esforçarmos a cada dia para ficarmos longe do pecado, para fazermos a sua vontade. Nos ajuda também a depender dos recursos que o Senhor nos dá para nos fortalecermos, para ficarmos firmes, para crescermos a cada dia em santidade. Tanto nós como cristãos, como nós também, como igreja, vivendo uma vida de santidade, sendo bons testemunhos de pessoas
cristãos e cristãs que servem a Deus e que mostram a Cristo por meio de suas vidas. Que as pessoas possam nos olhar como pessoas que realmente vivem de maneira que agrada ao Senhor. Nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. A semana que vem nós continuamos o nosso estudo. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém?